Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e o tema de hoje é sobre relacionamentos. No último vídeo nós falamos sobre ansiedade e o ciclo de autossabotagem, onde no final eu dei essa abertura aí para nós falarmos de relacionamento. O que é então relacionar-se? O termo, a palavra relacionar vem do latim relatio, que significa trazer de volta. Na construção da interpretação das palavras ao longo, dos anos, no século XVIII, passou a definir-se como relacionar a ligação entre uma pessoa e outra. E aí, dentro da era atual, nós vimos que relacionar-se está o tempo todo com as ligações que nós fazemos com as pessoas, né? Mas também tem outras interpretações que a gente não vai tratar hoje. Vamos pegar então e focar na questão do relacionamento afetivo. Diferente do que as pessoas pensam, o relacionamento afetivo não é somente o relacionamento amoroso, né? O relacionamento afetivo, quando a gente fala afeto, vem a partir da construção de um vínculo. Qual a diferença então, Gisele, entre relacionamento afetivo e as outras relações? O tempo todo nós estamos ligados a outras pessoas, né? É só a gente pensar de maneira comunitária, de como nós convivemos com outras pessoas, por opção ou não, no trabalho, no dia a dia, nós nos relacionamos com pessoas. Mas há uma grande diferença de que eu me mantenha conectado às pessoas ou que eu construa vínculos com as pessoas. Vamos pensar uma mãe. Quando um bebê nasce, ela vai começar a construção desse vínculo. Ela tem uma ligação genética, né, com esse bebê, mas a construção do vínculo independe dessa construção genética. Onde é que vai acontecer isso? Através desta relação, dessa ligação. Ela precisa cuidar, conhecer, identificar os sinais, alimentar este bebê, né, e se conectar, né, se vincular com esse bebê e construir e aprofundar este vínculo. Então, o vínculo, ele é uma construção. E a conexão? A conexão é o contato. Então, muitas vezes eu posso estar conectado com os meus colegas de trabalho, mas eu seleciono ali as pessoas nos quais eu vou manter algum vínculo fora do ambiente do trabalho, que aí nós poderíamos denominar de amizade, por exemplo. Então, existe uma grande diferença entre conectar e construir vínculo. Mas o tempo todo nós estamos ligados, quer a gente queira ou não, às outras pessoas. Partindo de um ponto psicoterapêutico, as influências dessas ligações, da construção desses vínculos, vem até da nossa história de vida, né? A maneira como nós vivenciamos, experimentamos e escutamos a construção desses vínculos a partir da história da nossa história de vida. Quando as pessoas começam a contar sobre as relações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, então, sem perceber, o tempo todo nós estamos com referências externas de como é que a gente deve ou não se relacionar. Vocês já perceberam que, de repente, vocês podem estar reproduzindo comportamentos com referências não saudáveis de relações que vocês viram externamente? Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Nós aprendemos a construir vínculos no decorrer da nossa história. Agora, se essa aprendizagem foi uma maneira saudável ou não de estabelecer este vínculo, é algo que tem a ver com o autoconhecimento e a autopercepção. Embora estejamos todos conectados, a construção do vínculo é um aprofundamento. O segundo ponto para a gente refletir e pensar é a questão de como estabelecer esses vínculos, identificando as minhas emoções e sentimentos. É muito interessante que quando eu vejo os vídeos, né, por essa rede social aí que vem trazendo muitas informações, nós vimos que as pessoas buscam o tempo todo a questão de dicas de relacionamento, faça, né, tantas dicas para se relacionar afetivamente, principalmente na questão amorosa, na questão do matrimônio.
E aí, eu fico pensando que as pessoas às vezes acreditam que nós fôssemos uma máquina onde nós estabelecemos códigos de comportamento. Então, você age assim e o outro reage assim. E como se isso fosse algo rígido e controlado o tempo todo. Quiçá, como se diz aqui na Espanha, quiçá fosse assim, né? Que o ser humano fosse totalmente pré-determinado. É claro que, como no reino animal existem, por exemplo, rituais de sedução, na questão humana nós também reproduzimos alguns rituais. Então, comportamentos que se repetem, como alguns rituais de sedução, de interesse, de conexão, são normais. Existem realmente coisas que se repetem, que são códigos que nós vamos estabelecendo de geração para geração, desde a linguagem até do comportamento. Mas isso serve para as conexões, que é algo mais superficial. Para a construção do vínculo, existe a questão da individualidade. Existe um indivíduo com o qual eu quero me vincular. E para que eu possa me vincular, estabelecer e construir este vínculo para este indivíduo, eu preciso necessariamente conhecer este indivíduo. E aí eu pergunto para vocês, será que nós aprendemos a realmente nos interessar para conhecer aquele indivíduo que está diante de nós? Ou será que nós deduzimos de maneira subjetiva e interpretamos aquilo que nós estamos vendo? Eu crio expectativa em relação a esse indivíduo e convivo com a minha expectativa daquela pessoa, ou eu realmente tiro as vendas e olho para o outro? No filme Avatar, tem um momento muito bonito em que, ao invés dele dizer eu te amo, eles falam eu te vejo. E eu acho isso tão simbólico, tão profundo, porque ver o outro vai além das nossas projeções. É isto mesmo. O que são projeções? É quando eu não me dou conta e não tenho autoconhecimento suficiente para saber sobre as minhas emoções e sentimentos e reconhecer os meus pensamentos, sejam eles pensamentos de possibilidades, né, agregadora, ou pensamentos destrutivos, e aí eu projeto isso naquele indivíduo. Ou, como autossabotagem, eu repito padrões de comportamento porque eu não enxergo aquele outro como ele realmente é. Sabe aquela história de que homem não presta? As crenças que nós alimentamos, todos os homens são iguais, né? Ou crenças relacionadas ao feminino também, né? Que toda mulher gosta de depender de homem, né? Uma visão muito machista. Ou que toda mulher busca um pai, né? Nós estamos o tempo todo tentando encaixar de maneira superficial as nossas relações em conceitos pré-determinados. E é interessante que tem pessoas dando aula sobre isso, né? Como se eu fosse me conectar. As conexões são superficiais, são aparentes, é aquilo que a gente vê na internet, aquela fotinha bonita no Facebook, no Instagram, mas na verdade, o vínculo é a construção dessa descoberta. E como é que eu vou descobrir algo se eu acredito que eu já sei? Eu posso... tem uma frase muito engraçada do Chico Anísio, que ele dizia assim: quem entende, você que é casada há 20 anos com a Dona Maria, entende muito bem da Dona Maria. De casamento entendo eu, que já fui casado mais de 6 vezes, né? O que ele quis dizer com isso? De que para conhecer as pessoas, nós precisamos de um cuidado, uma atenção e ver o outro. E para ver o outro, eu tenho que diluir todas as pré-visões que eu tenho, as crenças e o conhecimento daquilo que eu acho que eu sei. Então, de novo, para ter conhecimento do outro, eu preciso entrar num espaço de não saber e proporcionar neste vínculo, nesta ligação, um espaço para receber a espontaneidade do outro e doar a minha espontaneidade.
Qual é o grande desafio disso? Que para que eu possa me vincular às pessoas, eu preciso manifestar a entrega. E aí eu pergunto para você, você consegue se entregar nas suas relações, na construção dos seus vínculos? Você consegue reconhecer a sua capacidade de se vincular às pessoas de maneira pura, de maneira transparente, sem filtros, né? Como a gente diz nas redes sociais, mostrando realmente como nós somos, com as nossas limitações, com as nossas possibilidades. E mais ainda, você consegue ver o outro com as suas possibilidades e com suas limitações? Ou entre este vínculo e esta relação existe um grau enorme de expectativas, uma imaginação enorme de coisas, de fantasias criadas na sua cabeça? Então, para que essa ligação se fortaleça, é necessário que eu construa este vínculo vendo o outro como ele realmente é. Conhecendo esse outro. E qual a única maneira que eu tenho de conhecer o outro? Através da comunicação, através do diálogo. Se esta comunicação está muito manchada por pensamentos, por histórias de vida, por comportamentos repetitivos, eu não vou conseguir manter esta relação, este vínculo de maneira genuína, de maneira transparente. É por aí que eu vejo que hoje em dia nós não construímos essa possibilidade, essa capacidade de se vincular de uma maneira tão natural como deveríamos, porque nós temos esta capacidade, mas além da capacidade, é necessário que haja uma disposição e uma empatia de cuidar deste vínculo, de ver o outro, de se interessar pelo outro. Como é que eu vou ver e me interessar pelo outro se eu estou o tempo todo pensando em mim? Sobre as coisas que eu quero, as expectativas que eu quero pra mim. Então, quando o outro tá ali se entregando, eu tô esperando outra coisa. Eu tô sempre esperando algo que o outro não possa me dar. Eu tô sempre querendo que o outro satisfaça coisas que não corresponde a ele satisfazer, mas que eu projeto nele essa necessidade. E onde entra a psicoterapia aí? Que eu possa dar conta da construção da minha relação comigo mesmo. Se eu não mantenho um vínculo forte, transparente, saudável, nesta minha ligação com a minha história de vida e comigo, como é que eu vou conseguir estabelecer um vínculo, né, uma ligação de maneira saudável com o outro? É reflexo. É simplesmente o reflexo. Onde entra a questão da autossabotagem na construção dos relacionamentos, eu vou deixar para outro vídeo, porque creio que neste vídeo aqui já ficou muito denso para que a gente possa praticar a autopercepção e refletir a diferença entre conexão e vínculo, e sobre a autopercepção de que antes que eu espere que o outro me satisfaça nessa ligação, uma ligação verdadeira necessita de reciprocidade. E como é que eu vou manter esta reciprocidade? Através do conhecimento do outro e do meu autoconhecimento. E aí nós vamos evoluindo e construindo esta evolução dentro desta relação. Vivenciar e caminhar por maneiras ou moldes pré-determinados é a maneira mais superficial de se relacionar com as pessoas. Porque quando eu crio conexões, eu crio conexões por necessidade, por utilidade. E aí, alimento disso vai ser muito superficial. Não vai conseguir me satisfazer. Porque é por necessidade, né? Como comprar algo. Lê aí Bauman sobre o amor líquido. Eu tenho aquela pessoa por necessidade. E é muito diferente eu construir uma relação baseada na necessidade e outra relação baseada no vínculo, na troca e na partilha. Mas este tema eu deixo para os próximos vídeos, porque haja tema para esse
né, haja conteúdo para esse tema que é o relacionamento. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído nessa reflexão e que a gente possa aí divulgar, compartilhar e buscar este autoconhecimento e esta autopercepção na nossa capacidade de construir vínculos. Um grande beijo!